Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Quando os espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido de nossa própria evolução. Crê em ti mesmo. Age e verá os resultados. Quando te esforças, a vida também se esforça para te ajudar. Quanto mais te convences de que podes ser feliz, de que tens em ti os atributos da paz, ação, resistência e amor, mais as facilidades chegam a ti. No entanto, se preferes viver em lamentações, na recusa à prática do bem ou no cultivo de vícios, ergues desnecessariamente barreiras a ti mesmo. Tudo tem seu apogeu e seu declínio. É natural que seja assim. Todavia, quando tu parece convergir para o que supomos o nada, eis que a vida ressurge, triunfante e bela. Novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço. Chico Xavier. Campanha contra o suicídio. Divulgação do Grupo Espírita A Caminho da Luz de Biguaçu, Santa Catarina. Programa Luz e Fraternidade e Conhecendo o Espiritismo e Web Rádio Fraternidade. Valorize a vida, aprenda a viver feliz. A luz do mundo. Depois de libertar a mulher que estava sendo acusada de adultério, Jesus afirmou: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário,
terá a luz da vida. João, capítulo 8, versículo 12. O Evangelho de João, que registra esses fatos, informa também que os fariseus questionaram a veracidade da informação de Jesus por estar testificando de si mesmo. Ao que o mestre respondeu: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. João, capítulo 8, versículo 13 e 14. Os espíritos superiores esclarecem, através da doutrina espírita, que Jesus é o guia e modelo para toda a humanidade. Veio para ensinar e exemplificar as práticas das leis de Deus e para mostrar o caminho de evolução e aprimoramento que cabe a todos trilhar, deixando testemunhos que marcaram a história do mundo e sinalizaram com clareza e abundância de informações o roteiro que nos cabe seguir. O curto período em que esteve convivendo com os homens foi suficiente para deixar-nos um manancial de ensinos, exemplos, testemunhos, gestos e atitudes sempre marcados pela vivência incondicional da lei do amor, o que o levou a afirmar: Novo Testamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João, capítulo 13, versículo 34. Nesta fase de transição, em que os homens se agitam inquietos, andando nas trevas da violência, da incredulidade, da leviandade, e por decorrência da dor, do sofrimento e da insegurança, a luz do Cristo mostra o rumo a seguir na busca da paz interior que todos almejamos, ao mesmo tempo em que ilumina o caminho de libertação que a bondade divina a todos reserva. A afirmação de Jesus, com a autoridade moral e espiritual que lhe é própria, que vem se consolidando no coração do homem desde os exemplos de amor e perdão, testemunhados há mais de 2000 anos, representa um convite permanente à transformação interior, na substituição das trevas que caracterizam nossas imperfeições, pela luz das virtudes que nos cabe conquistar. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos por lá, fazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem, mas, por vezes, desprezamos 50%, 60%, 70% e frequentemente até mais de nossas possibilidades, do livro Missionários da Luz. O que estamos fazendo da nossa vida? Que temos feito da oportunidade de ocupar um espaço neste mundo que, apesar dos seus problemas, nos possibilita tantas experiências boas, tanto ensejo de progresso material e espiritual? É bem verdade que a vida não é fácil,
que a imensa maioria de nós enfrenta lutas diárias para a sobrevivência, que nossos sonhos demandam muito suor para se realizarem, que a vida não é apenas a arte de viver, mas também e sobretudo a difícil arte de conviver. Natural, portanto, que enfrentemos obstáculos, desafios, frustrações, quedas, decepções, e seria bom nos convencermos de que tais situações acabam compondo a argamassa da nossa felicidade. A gente só conhece e valoriza a felicidade quando passa por um momento oposto. Ninguém saberá ser efetivamente feliz se tudo der certo em sua vida, se não conhecer a tristeza, se não andar na companhia da solidão, se não chorar a despedida de um afeto, se não tiver seus castelos desmoronados. Uma lágrima pode nos ensinar muito em matéria de felicidade. Talvez por isso Jesus tenha dito: bem-aventurados os que choram. Os que sabem extrair de suas lágrimas o sal da felicidade, os que fazem dos obstáculos um treino para se tornarem mais fortes, os que permitem que a tristeza os deixe mais humanos, os que aprendem o valor da simplicidade com as perdas da vida. Contudo, muita gente, ao se defrontar com suas lágrimas, decai para a revolta, para a apatia, quando não para o medo paralisante. E assim, gastam quase todo o tempo e energia com as coisas que não deram certo, não sobrando tempo e disposição para as outras tantas coisas que poderiam construir. Sobra orgulho, falta humildade. Falamos em orgulho porque, em regra, não admitimos que a vida nem sempre atenderá às nossas vontades, porque ela tem uma inteligência própria e sempre sabe o que é melhor para nós, e muitas vezes o melhor é ouvirmos um sonoro não. Referimos-nos à necessária humildade para entendermos que, na vida, é preciso muita adaptação, muito recomeço, muito jogo de cintura, muita flexibilidade, muito malabarismo, mente aberta e espírito sempre pronto a aprender e reinventar-se a cada instante. Não podemos permitir que nossas vidas sejam consumidas pelo espinho da insatisfação. Se não estamos satisfeitos com a vida que temos, é obrigação retirar os espinhos e encontrar um jeito melhor de fazer as coisas que até agora não deram certo, ou mesmo avaliar se já não é o momento de pensarmos em novas estradas. O que não devemos é nos tornar colecionadores de queixas de que a vida deveria ter sido mais generosa conosco e, com isso, perdermos a nossa breve passagem pela Terra, tornando-nos aquela pessoa que gostaria de ter vivido uma vida diferente, mas que, em vez de tentar, preferiu gastar seus dias na imobilidade de uma cadeira de balanço. Falta de sorte?
ou de atitude? Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. O tempo cria tempo. Reclamas que o tempo é curto, dormindo e sonhando, embora. Mas o tempo cria tempo, se fazes o bem agora. Os versos do poeta Casimiro Cunha nos trazem bela lição. Muitos de nós, se não todos, vez ou outra, reclamamos que o tempo é curto, que o tempo passa muito rápido, que quando vimos já é dezembro de novo. Cabe-nos termos cuidado com essas constatações. Alguns de nós não vemos o tempo passar, pois nos encontramos dormindo e sonhando. Dormindo estamos quando deixamos que as tarefas se tornem automáticas, quando nos deixamos prender na rotina repetitiva, sem estarmos realmente presentes em cada momento. Trabalhamos 8 horas, mas parece que o eu, espírito, foi sequestrado durante esse tempo. Ficou ali apenas o corpo. Então, o espírito foi realizar algo nobre? Não, adormeceu. Isso acontece quando realizamos nossas tarefas sem a real presença, sem querermos estar ali, sem o entusiasmo. É como se deixássemos o corpo executar, enquanto o espírito dorme. De que nos serve? Para pouca coisa. Alguns transformamos quase todos os momentos da vida em automatismos. Desde os cuidados com o corpo, passando pelas horas do trabalho profissional, até os instantes de convívio com a família. Somos os que afirmamos que não vimos os filhos crescerem, que não percebemos como envelhecemos tão rápido, que não notamos o companheiro ou a companheira passando por essa ou aquela mudança de estação. Passamos períodos apenas sonhando acordados, e não realizamos nada. Pensamos, planejamos, mas pouco realizamos. Assim, esvai-se o tempo. Então, sim, o tempo é curto. Mas o tempo cria tempo. Nos diz tão belamente o poeta quando nos propomos a fazer o bem agora. Vejamos que não é planejar fazer o bem algum dia ou amanhã. É fazer o bem agora. Sempre teremos tempo se nos propomos a fazer o bem. Sempre teremos tempo se doarmos parte do nosso dia para alguém. É curioso, mas os que menos têm tempo são os que mais se doam. Encontram de alguma forma oportunidade de servir. Isso porque descobriram que a oportunidade de servir deve ser abraçada de todo jeito e quando ela surge. E não falamos apenas de fazer o bem lá fora. As oportunidades de fazer o bem começam dentro de casa ou em nossa família maior. Reflitamos um pouco. Quem pode estar precisando de ajuda neste exato instante? Quem gostaria de um carinho, uma lembrança, um elogio, alguns minutos de desabafo? Sempre descobriremos alguém. E para aquele trabalho voluntário, conseguiremos arranjar tempo. O tempo cria tempo. Comecemos e perceberemos como tudo se encaixa. Certas coisas que eram tão importantes vão ficando para trás. Outras, com as quais gastávamos tantas preciosas horas, podemos repensar. E isso irá acontecendo naturalmente. Uma vez que nos propomos a servir ao bem, servir ao próximo, servir a uma causa maior, que não apenas a nossa própria, começamos a ter uma ajuda nova. Veremos que até na organização de nosso tempo seremos auxiliados. Confiemos. O tempo cria tempo
quando fazemos o bem agora. Somos peregrinos lá do céu, viajantes de um lugar, fugitivos da lembrança. Hoje não vivemos mais ao léu, conseguimos ingressar nesta escola de esperança. Aqui nós podemos trabalhar, sempre juntos conviver, com a chance de poder amar. Quero todo o tempo aproveitar, todo amor então viver, bem melhor um dia retornar. Terra onde Jesus caminhou, veio aqui nos mostrar todo o caminho a seguir. Terra, astro de luta e de dor, um dia queremos te ver, um reino de muito amor. Somos peregrinos lá do céu, viajantes de um lugar, fugitivos da lembrança. Hoje não vivemos mais ao léu, conseguimos ingressar nesta escola de esperança. Aqui nós podemos trabalhar, sempre juntos conviver, com a chance de poder amar. Quero todo o tempo aproveitar, todo amor então viver, bem melhor um dia retornar. Terra onde Jesus caminhou, veio aqui nos mostrar todo o caminho a seguir. Terra, astro de luta e de dor, um dia queremos te ver, um reino de muito amor. Lara, 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 lara. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Viver. Viver realmente é reconhecer em tudo o que acontece aquilo que deve acontecer. É não interferir na lei de causa e efeito, tentando amoldar ao seu gosto o que fatalmente terá que ser tal qual é. Toda a infelicidade do homem consiste na sua audácia de querer consertar aquilo que está certo. Daí nasce-lhe a revolta, a descrença, a dor e a tristeza. Enfim, por não conseguir o seu objetivo. É preciso que o homem se convença de que a vida tem uma meta que terá de ser alcançada e que a sua colocação seria justamente trabalhar no sentido de entender cada coisa que acontece, para prosseguir sem embaraço, sem limitações que o tornam um pobre boneco ou criatura capaz de expressar somente automatismos primitivos. Meus irmãos, a vida não tem outra finalidade senão a de filtrar a matéria até sutilizá-la e torná-la puro espírito. A vida não tem o propósito de dar ou negar felicidade a ninguém. Felicidade é um estado de consciência. O que constitui felicidade para uns é o inverso das aspirações de outros, e pode até ser considerada infelicidade para terceiros. Isto com vistas à felicidade fictícia da terra, aquela que é feita de ilusões. Já não podemos nos enclausurar em recinto tão estreito e escuro,
precisamos levantar-nos do pesado campo magnético em que nos movimentamos e erguer os olhos para o infinito, para percebermos a beleza que nos aguarda quando aprendermos a viver realmente. Diz-me sempre o nosso caro Emmanuel que devo ter tanta alegria de trabalhar hoje como se estivesse vivendo o meu primeiro dia de tarefa no mundo, e que devo ter tanto empenho e noção de responsabilidade nisso como se estivesse em meu derradeiro dia na Terra. Chico Xavier. Chico Xavier recebeu um precioso conselho da espiritualidade a respeito de como encarar e aproveitar a sua passagem pela Terra. Um conselho que, por certo, se aplica a todos nós. É importante não perder de vista que somos passageiros nessa embarcação chamada planeta Terra. Não ficaremos aqui para sempre. Viemos do mundo espiritual e para ele retornaremos. Após cumprida a nossa missão, que nos trouxe a esse plano material, para cá viemos a fim de nos submetermos a experiências que promovam a educação do nosso ser imortal, despertando assim as capacidades com as quais Deus nos criou. Mas sempre chega a hora de saltar da embarcação. As dificuldades que enfrentamos na nossa jornada terrena estimulam o desenvolvimento dos potenciais de nossa alma, como a inteligência, o pensamento, a vontade, o discernimento, a coragem, a perseverança, assim também como os valores éticos e morais, com os quais aprendemos a viver numa sociedade justa, pacífica e fraterna. Mas muitas vezes, porém, esquecidos da nossa condição de espíritos, em rápida passagem de aprendizado pela Terra, passamos a viver desatentos aos objetivos primordiais da nossa existência. E disso resulta que, ao enfrentarmos os desafios de vida, não os encaramos como degraus do nosso próprio progresso. Quase sempre partimos para a revolta, para a queixa, para a execução dos nossos encargos sem aplicação devida, quando não, para a fuga das nossas responsabilidades. E terminamos a experiência terrena como aquele aluno que não soube aproveitar as lições que precisava para o seu próprio adiantamento. De regresso ao mundo espiritual, o aluno receberá o seu boletim da sua própria consciência, com a triste informação de que o rendimento na Terra foi insuficiente e que a experiência deverá ser então repetida em futura reencarnação. Terá então de refazer as malas para voltar ao plano físico e reescrever as histórias mal acabadas. O ódio haverá de ser esquecido, os inimigos convertidos em amigos, o medo superado pela coragem, a mágoa dissolvida pela própria reabilitação, a fraqueza pela coragem, a falta de empenho pelo esforço perseverante, o preconceito pela fraternidade, o orgulho pela humildade e o egoísmo pelo amor. Só assim compreenderemos o que Jesus disse a Nicodemos, abre aspas, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, fecha aspas. Para que semelhante situação não ocorra conosco, vale a pena refletirmos sobre os avisos preciosos que Chico Xavier nos transmitiu. O primeiro deles é trabalhar com alegria como se fosse o primeiro dia de tarefa. No primeiro dia de trabalho, de namoro, de casamento, de começo de ano letivo, geralmente demonstramos entusiasmo e disposição incomuns, os quais vão se refazendo ao longo do tempo e muitas vezes
trabalhamos, namoramos, estudamos e nos relacionamos com a família, sendo menos do que poderíamos ser. Ficamos devendo. Um dia, a nossa própria consciência acabará de nos cobrar o que poderíamos ter sido e não fomos, até mesmo por comodismo, pelo próprio medo, pela indiferença e também pelo egoísmo. O segundo conselho é realizarmos as nossas tarefas com muito empenho e responsabilidade, como se estivéssemos no último dia da existência, sem a possibilidade de corrigi-las ou até mesmo de refazê-las. Refletindo sobre o assunto ultimamente, não raras vezes, ficamos com a impressão de que poderia ter feito mais e melhor diante das mais variadas situações em que a vida nos apresenta, sobretudo em nossos relacionamentos. Quando as pessoas partem para a vida espiritual, via de regra, ficamos com a sensação de que não as amamos tanto quanto elas mereciam. Como tão bem expressou a compositora Ana Vilela: segura teu filho no colo, sorria e abrace teus pais, enquanto estão aqui, que a vida é trem-bala, parceiro. É a gente, é só passageiro, prestes a partir. Depois, então, começar a mudar esse quadro hoje mesmo, pois segundo Sêneca, abre aspas, a morte não se mostra em toda parte tão próxima, mas em toda parte está presente. Fecha aspas. Estamos sempre aqui. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. As dores do viver. Quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem e não homem. Só passou pela vida, não viveu. O poeta expressou em poucos versos a grande verdade. A vida não é indolor. Podemos olhar para quem tenha muito dinheiro, fama, sucesso e pensar que tudo lhe sorri. No entanto, desconhecemos seus problemas íntimos, perdas que tenha sofrido, as lutas para alcançar o patamar em que se encontra e ali se manter, as horas de ensaio, a superação de dores físicas ou morais para não cancelar o próximo show, sorrisos no palco, dança, canções. Mas, quando todos se vão, quando acaba a apresentação, quando cessam os aplausos, o que resta? Recordamos de um orador que certa feita nos disse que depois da ovação na oratória, dos tantos autógrafos nos seus livros, quando ele voltava para sua casa, fechada a porta, estava sozinho. Ele não tinha ninguém. Ninguém com quem compartilhar o café, o lanche, as impressões de tudo que sentira e vivera naquelas horas. Não tinha quem lhe pudesse preparar um chá, pôr à mesa, dirigir-lhe uma palavra. Por vezes, nós nos dizemos cansados da família. São tantas tarefas, problemas e ruídos, quando desejaríamos ter um pouco de sossego. Contudo, alguém enfrenta a quietude de um apartamento a sós. Seus amores se foram, e somente a sombra do silêncio lhe recebe os lamentos da alma e enxerga as lágrimas que verte. Viver é um desafio constante. Lidar com o inesperado desagradável, o sonho desfeito ou nunca concretizado. Algumas dores são tão profundas que, como disse alguém, nem as 400.000 palavras da língua portuguesa conseguem expressar. Mas afinal, para que serve a dor? Escreveu um filósofo poeta:
para polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vidro, martelar o ferro. Serve para edificar o templo magnífico, onde se combinam todas as artes para exprimirem o divino. A dor é um meio de que usa o poder infinito para nos chamar a si e, ao mesmo tempo, tornar-nos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual, única, duradoura. É o processo pelo qual passa o bloco grosseiro, que, para mostrar a perfeição da estátua que oculta em seu interior, sofre os golpes duros do cinzel do escultor, ou o vagaroso e persistente trabalho do buril. Um amigo nos confidenciou que observara que, quando estava passando por sérios problemas, sofrendo duras provações, produzia textos mais belos e profundos. O homem precisa do sofrimento como o fruto da vinha precisa do lagar para que se possa extrair o suco precioso, para que triunfe o espírito, rebentando em sublimidade, para que o poeta ache os acentos imortais, o músico os suaves acordes, o coração precisa do aguilhão do luto e das lágrimas, da ingratidão, das traições da amizade, das angústias. A dor é uma bênção, diz um benfeitor espiritual, que Deus envia aos seus eleitos. Então, não a procuremos, mas quando ela se apresentar, tiremos dela todo o proveito que pode nos oferecer ao espírito e ao coração. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma.
Quando os espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido de nossa própria evolução. Crê em ti mesmo, age e verá os resultados. Quando te esforças, a vida também se esforça para te ajudar. Quanto mais te convences de que podes ser feliz, de que tens em ti os atributos da paz, ação, resistência e amor, mais as facilidades chegam a ti. No entanto, se preferes viver em lamentações, na recusa à prática do bem ou no cultivo de vícios, ergues desnecessariamente barreiras a ti mesmo. Tudo tem seu apogeu e seu declínio. É natural que seja assim. Todavia, quando tu parece convergir para o que supomos o nada, eis que a vida ressurge, triunfante e bela. Novas folhas, novas flores, na infinita bênção do recomeço. Chico Xavier. Campanha contra o suicídio. Divulgação do Grupo Espírita A Caminho da Luz de Biguaçu, Santa Catarina. Programa Luz e Fraternidade e Conhecendo o Espiritismo e Web Rádio Fraternidade. Valorize a vida, aprenda a viver feliz. A letra mata, o espírito vivifica. Aprenda a ler nas entrelinhas. Procure tirar de cada página do livro da vida a lição que lhe compete estudar. E estude, pesquise e descubra você mesmo aquilo que lhe convém. Não se detenha a rememorar o passado, nem se perca no torvelinho do futuro. Agora, onde você está, o que faz neste momento deve reter toda a sua atenção. Este momento que você vive agora não voltará jamais. Retire dele tudo o que puder para o seu aprendizado e viva sem receio aquilo que filtrar das suas observações. Cada cabeça, cada sentença. Não se deixe influenciar por ideias de fora. Sem embargo, atente em tudo e aprenda com cada coisa e cada criatura o que estas têm para lhe ensinar. Mas não tome ao pé da letra as palavras, as ideias que forem apresentadas. Medite e conclua o que elas ocultam no seu âmago. É a essência e não o frasco o que lhe deve interessar. Seja prudente, pacífico e corajoso. Seja amigo, mas não se entregue incondicionalmente, por sentimentalismo, à direção de ninguém. Seja avisado, discreto, sereno, disciplinado e enérgico nas suas decisões, para que não enverede por trilhas escuras e perigosas. Vigie o caminho de seus pensamentos, discipline a palavra de sua boca e modere seus atos, simplificando-os e condicionando-os à vontade do Pai. Assim, será amado pelo amor que espalhe no seu caminho. Siga esse caminho de luz e, lendo e entendendo a lição contida nas entrelinhas do livro da vida, verá que a letra mata, o espírito vivifica. Deus está conosco. Lembre-se da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Josué 107. Por intermédio do profeta Josué, sucessor de Moisés, Deus enviou aos seus filhos esta vigorosa mensagem de conforto e ânimo. Como regra geral, a palavra de Deus expressa na Bíblia é atemporal, isto é,
não é destinada a um momento definido. Aplica-se a todas as situações do passado, presente e futuro. O recado que Deus mandou pela inspiração do profeta Josué hoje chega até nós com a mesma força e intenção com as quais foi transmitido ao povo judaico. Imagine que você abriu a sua caixa de e-mails ou recebeu em sua casa uma carta com essa mensagem de Deus para você. Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Deus sabia que você estava abatido e sentindo-se sozinho em meio a tantas lutas e dificuldades. Por isso, Ele resolveu lhe escrever. E a primeira coisa que Deus deseja que saiba é que você não está só. Você não é um filho sem pai. Você não foi abandonado por Ele. Isso não lhe parece muito bom? Saber que Deus estará com você onde quer que você vá? Quando você estiver no leito do hospital, Deus estará com você, inspirando médicos e enfermeiros. Quando você estiver se sentindo a pior pessoa do mundo, Deus estará segurando a sua mão com toda a ternura. Quando você estiver na pior enrascada, Deus estará em sua companhia, soprando em sua mente os caminhos da solução. No entanto, para que o socorro de Deus se estabeleça, precisamos remover as pedras que impedem a possibilidade de ajuda. Por isso, Deus exorta para que sejamos fortes, corajosos e animados. A fraqueza, o medo e o desânimo são adversários das soluções que Deus tem para nós. Você talvez esteja se perguntando: como se pode ser forte, corajoso e animado quando tudo está desmoronando em nossa vida? Entendemos o que você sente. Queremos que pense, porém, que a fonte da fortaleza, da coragem e do ânimo está exatamente na percepção da presença de Deus em nossa vida. Imaginemos fortemente que, em tudo o que fizermos e por onde formos, Deus estará ao nosso lado, atento e amoroso. Por essa razão é que Yogananda ensina: entregue os problemas a Deus. Quando você se preocupa, prepara o próprio enterro. Não importa a dificuldade que esteja enfrentando, pobreza, tristeza, doença. Lembre-se de que há outras pessoas na Terra sofrendo 100 vezes mais do que você. Não se considere tão infeliz, pois assim derrota a si mesmo e bloqueia a onipotente luz divina que está sempre procurando ajudá-lo. Sozinhos, provavelmente não iremos muito longe, mas com Deus temos pernas e braços mais fortes. Com Deus, nosso ânimo se agiganta, porque sabemos que, se não pararmos de lutar, o amanhã será muito melhor do que hoje. Com Deus, nossa coragem se aviva, porque sabemos que Ele nos criou para a vitória sobre as adversidades. Lembremos-nos da ordem que Deus nos deu. Sejamos fortes, corajosos e animados. E, se Deus nos pede essas atitudes, é porque temos condições de adotá-las. Deus jamais nos pediria o impossível. A fortaleza, a coragem e o ânimo são como músculos espirituais com os quais Deus os criou. Mas são músculos que precisam ser exercitados para se tornarem bem desenvolvidos. Nas provas da vida é que temos a oportunidade de nos tornarmos pessoas mais fortes e valorosas, desde que nos lembremos da presença de Deus ao nosso lado. Registramos aqui uma prece de Yogananda, que devemos pronunciar a Deus em todos os momentos difíceis da vida. Na vida e na morte, na saúde e na doença,
Não me preocupo, ó Senhor, pois sou teu filho, para todo o sempre. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Previdência de Jesus. Nos apontamentos evangélicos, é emocionante descobrir a cada novo versículo o grande plano do Mestre Jesus. Pensam muitos que Jesus trabalhou sozinho e que, para após a sua partida, simplesmente preparou os 12 apóstolos. No entanto, quando ainda entre os homens, ele designou 70 discípulos para que em duplas fossem a todas as cidades e lugares onde ele estava para ir. Assim registra Lucas em seu capítulo 10. Ide, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos oferecerem. Curai os enfermos que nela houver, e dizei: está próximo a vós o reino de Deus. O grande missionário, em todas as suas primeiras excursões de apresentação do reino de Deus, foi precedido pelos seus enviados. Eles iam à frente para anunciarem a sua chegada. Podemos deduzir que os 70 eram profetas escolhidos a dedo por Jesus. Possuíam dons específicos. Cheios de coragem e de austeridade, andaram pelas estradas de vila em vila, de aldeia em aldeia. Preocupação alguma com haveres, com roupas, com bolsas, com alforjes ou com sandálias, conforme lhes pedira o Mestre. Eles deveriam se preocupar estritamente com o anúncio das verdades celestes. No cumprimento das ordens que receberam, curavam enfermos, levavam a paz às multidões sufocadas pelas tribulações. Anunciavam o reino de Deus, que logo mais deveria dominar os corações. A tônica dos 70 era o desinteresse, abnegação, sacrifício, mansidão, coragem, dignidade, amor, humildade. Nada lhes deveria embaraçar a missão de que se achavam investidos. Hospedar-se-iam em casa de companheiros, que em nome da fraternidade os abrigassem. Comeriam do que lhes oferecessem. Exigência alguma. O importante não eram eles, criaturas frágeis, mas a mensagem que deveriam espalhar aos 4 ventos, em abundância. A divina caravana, qual um exército bem organizado, partiu em 35 pelotões. Atravessou morros, serras, ravinas, campinas perfumadas pelos lírios, sempre confiantes na força da fé, no valor insuperável da palavra de ordem que receberam. O resultado foi tão estrondoso que, ao retornarem e se apresentarem a Jesus, comentaram: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Que bela lição colhemos nesses versículos de Lucas. Quantos de nós nos dizemos os seguidores e imitadores de Jesus e nos preocupamos muito mais em abarrotar cofres com moedas efêmeras? Quantos estamos muito mais preocupados com nossa comodidade, nosso conforto, do que em espalhar as verdades dos céus aos pequeninos? Que bela lição para aqueles que ainda acreditamos que para se servir a Deus são necessárias posses. Que extraordinário ensinamento o do Mestre, ciente de que morreria e de que a obra deveria prosseguir sem solução de continuidade. Toma os 12 e lhes concede o ensino esotérico mais profundo. Seleciona 70 e os põe no trabalho, exercitando-os desde antes da partida. E recordemos que, ao ascender aos céus após a ressurreição na Galileia,
O Evangelho registra 500 testemunhas, seus discípulos. Jesus era um líder nato. Tinha visão de conjunto abrangente. Sabia que ninguém, por melhor que seja, pode conseguir êxito total a sós. Nem mesmo Deus, o Pai Todo-Poderoso, trabalha a sós. Embora não necessite, convoca o homem diariamente para servir na sua fazenda, a terra onde vive e progride. Eu te ofereço meu
98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo.